Hoje eu vou falar com a Cris, aluna do PSE, que emagreceu 10,5 kg comendo o que gosta. Vamos conhecer um pouquinho a história dela, tudo que ela já tinha tentado fazer para emagrecer. Será que foi a primeira vez que a Cris tentou emagrecer? Será que ela já tentou outras vezes? Vou enviar aqui o convite para ti, Cris. Peraí, só esperar a Cris aceitar e vamos ver como é que foi o processo dela, né? Antes do PSE, durante o PSE. Aí, deixa eu botar mais pra trás porque meu rosto cortou aqui. Oi, Cris. Acho que tem que virar a câmera, Cris. Aê! Bom dia! Dia. Tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume aqui, que acho que meu volume tá baixo. Aí. Cris, Oi. primeiro de tudo, pra gente começar esse bate-papo, fala aqui pro pessoal o teu nome, de onde tu é e quantos anos tu tem, Cris. Então, eu sou a Cristiane, eu tenho 44 anos e eu sou de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Cris, quantos quilos tu perdeu no PSE e conta pra gente se foi passando fome, sofrendo ou se foi comendo as coisas que gosta. Eu perdi, por enquanto, 10,5 kg. Até então, de início, a minha meta eram 7 quilos, mas eu consegui ir além e comendo o que eu gosto, porque o que eu gosto é comer arroz, feijão, bife, salada, fruta, iogurte é o que eu gosto, e também de vez em quando comendo pizza, chocolate, que eu adoro, sorvete também eu Coisa tomo. boa. E com E, co- gosto. e comendo o que tua família come, seguindo uma rotina normal. Sim, sou com uma rotina normal, porque até então aqui em casa sou eu que cozinho e a comida que acredito que todo mundo tem em casa, que é o arroz, feijão, a carne, o frango, a salada, as coisas que normalmente todo mundo tem em casa, é o que eu como todos os Não dias. tem que fazer uma marmita diferente pra ti, porque ai, tu tá emagrecendo e o resto da família não. Não, pelo contrário, eu como o que tem em casa Coisa mesmo, boa. tudo Show. normal. Cris, a tua meta era 7, e tu perdeu 10. Porque foi o seguinte, quando eu entrei no PSE, né, eu já tinha emagrecido um pouco por conta própria, com aqueles métodos que a gente faz em casa, que a gente acha que tá certa. Só que chegou uma hora que eu estagnei e não emagreci de jeito nenhum. E eu já estava te acompanhando pelo Instagram e você me chamou a atenção desde a primeira vez que eu te vi, né? Você falando assim, ah, você vai emagrecer comendo o que gosta. A primeira vez que eu escutei isso, eu pensei, é impossível. É impossível emagrecer comendo uma pizza, comendo chocolate, porque é o que todo mundo pensa, né? Falar, ah, essas conversas aí só para chamar a atenção da gente. E eu fui te acompanhando e seguindo as suas lives e seguindo as suas dicas. E aí eu fui emagrecer um pouco ainda dos meus jeitos, né? Ouvindo as suas do meu jeito. Aí foi que eu falei, chegou uma hora que eu estagnei, eu falei, nossa, eu não consigo emagrecer mais. Aí foi quando eu entrei no PSE, eu tava com 72 quilos, ponto 6, né? Aí eu pensei assim, ah, eu acho que se eu conseguir uns 65 quilos, eu já tô no lucro, mas eu não pensei comigo, vai ser com muita luta, tenho certeza que eu vou passar fome, eu tenho certeza que vai ser difícil, vai ser sofrida, eu tenho certeza, mas eu vou tentar. E aí eu cheguei, quando um belo dia eu fui me pesar, eu já estava com 64,5, acho que foi isso, eu falei assim, gente, eu emagreci mais do que eu imaginava, e eu vi que era possível emagrecer sem passar fome, sem passar raiva, sem passar vontade, porque é o que eu passava muito, era vontade de comer minhas coisas, até porque eu tinha uma compulsão por doce, que hoje, graças a Deus, não tenho mais, graças ao que eu aprendi com você. Tanto que às vezes a gente sai à tarde para tomar um sorvete, meu marido, minhas filhas tomam sorvete e eu não tenho vontade de tomar. Aí às vezes minha filha fala, ai mãe, é porque você está de regime? Eu falo, não, é porque realmente eu não estou com vontade mesmo de tomar, né? Porque eu... Aí às vezes, sabe quando você experimenta uma colherada e fala, nossa, que coisa sem graça, né? Sorvete sem graça. Porque até meu paladar mudou, né? Aquela vontade de comer comida de verdade aumentou, eu não tenho mais vontade de comer bobeira como eu tinha antes, né? E aí foi o que eu estava falando. Aí quando eu vi que eu podia ir além, emagrecer um pouco mais, eu falei assim: ah, não, agora eu vou colocar uma nova meta, que são 60 quilos. E eu tô chegando. Uhum. Falta só 2 quilos. Nossa,
Cris, que loucura, né? Primeira coisa que eu pensei quando tu falou, meu Deus, as pessoas devem me ver e de primeira devem me falar, é uma mentirosa daí, isso aí só tá falando só pra chamar a nossa atenção, né? Que bom que tu se permitiu, tá? Porque assim, quanta gente escuta e não se permite testar, né? Acha, é mentira, é bobeira, se eu tô aqui sofrendo, né, Cris? Se eu tô aqui passando fome e não tô emagrecendo, então imagina comendo, não vou nunca emagrecer. Só que o problema não é duvidar, o problema é não se permitir tentar, né? Que bom que tu se Sim. permitiu e olha aí o resultado que tu tem, né? Até a compulsão por doce se livrou. Gente aí se descontando na comida, tomando remédio para controlar a ansiedade, tomando um monte de coisa e nada resolve. Só com a comida, às vezes, e com ajuda de verdade, né? Isso é resolvido. Ai, Cris, que coisa boa, fico muito feliz. Ô, Cris, mas me diz uma coisa: antes do PSC, tu já tinha tentado emagrecer antes, além dessa forma sozinha? Já tinha buscado ajuda ou nunca? Assim, de nutricionista, não, assim. E aquelas dietas prontas, que você vê aquele papel que tá escrito café da manhã isso, almoço aquilo, isso eu nunca fui atrás porque eu não dou conta mesmo. Porque eu sempre quis emagrecer comendo a comida da minha casa, né? Só que eu fazia aqueles métodos assim, chegava no jantar, só comia um bife e uma salada. Aí você ia dormir assim, sentindo que faltava ainda terminar de matar aquela fome. No café da manhã eu só comia 2 ovos cozidos e eu fiquei pelo menos uns 2 anos assim. Eu tirei o pão, porque para mim o pão é o vilão, e hoje eu entendo que é só saber combinar da maneira correta. Eu posso comer pão. E também outra coisa, hoje eu não tenho tanta vontade de comer pão como antes, porque chegou uma época assim que eu comia um pão francês de café da manhã, depois eu comia um pão e meio, dois, e eu queria comer cada vez mais, e 10 horas da manhã eu já estava morrendo de fome de novo. E hoje eu não como por causa da vontade mesmo. Não... Uhum. É E que é tão libertador que não dá para editar. é loucura, né? Porque assim, pensa só, a Cris de antigamente que tinha compulsão por doce, por exemplo, que começava a comer e não conseguia parar. Não, nunca ela ia acreditar que tu ia chegar nesse ponto de, não, eu não tô com vontade, minha vontade tá de boa. Ou então, tá, eu tô com vontade, vou lá e vou comer o sorvete, vou matar minha vontade sem descontrole, tudo certo. Que loucura, né? Parece mentira mesmo, parece bom demais pra ser verdade pra quem tá passando por isso, né? Eu sei porque eu também já passei por isso e quando aconteceu eu pensei, gente, é sério? É sério que eu tô sendo essa pessoa controlada? Como assim? É loucura, mas que bom, Cris. Então tu só tinha tentado meio que por conta própria mesmo. Remédio tu nunca tinha tomado pra emagrecer. Ah, eu já fiz umas artes, assim, quando eu era bem mais nova, de tomar. Pode falar o nome da substância, sem Pode, não tem problema? problema. Ah, sim, eu já cheguei a tomar sibutramina, mas isso faz muitos anos, e só que me fez muito mal, meu coração ficou acelerado, assim, o dia inteirinho, de eu não dormir à noite, de tão acelerado estava o coração. Já fluoxetina, já tomei várias vezes fluoxetina para tirar a ansiedade. Então, assim, dá aquela controlada, mas não resolve o problema. Porque eu continuava comendo errado, continuava comendo da maneira que não era que ser. E é o que eu falo assim para as pessoas que comentam comigo, nossa, como você emagreceu, tal. É o que eu falo, gente, eu aprendi a comer da maneira certa. Até no rodízio de pizza eu vou e como bastante no rodízio de pizza, mas depois eu volto pro meu normal. E eu como a comida de casa, porque já falaram assim para mim, né? Ah, mas você está fazendo reeducação alimentar, então aquelas comidas diferentes que você tem que comer. Eu falo, não, gente, a comida da minha casa, o arroz, feijão, o bife, a salada, é isso que eu como em casa. Não tem nada de diferente de ficar comendo aquelas comidas, salmão grelhado, mirtilo, aquelas coisas caras que você às vezes nem encontra, né? Dependendo da região. E é normal mesmo. Muita gente me pergunta assim, mas então você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eu falo, gente, eu posso comer o que eu quiser. E assim, é muito libertador, sabe? É a palavra que eu uso, porque é o que eu falei, para quem tinha compulsão, quem ficou anos compulsiva por açúcar, que quantas vezes eu já comentei com as pessoas que eu era compulsiva e eu era assim, se eu estava feliz eu queria comer doce, se eu estava triste eu queria comer doce, se eu estava ansiosa, então eu queria comer quilos de doce. É chocolate, porque eu adoro chocolate, era bolacha recheada, era paçoca, era isso, aquilo. O que tinha na geladeira. Quantas vezes eu almoçava já pensando na sobremesa, no doce que eu ia comer depois. E hoje não, eu almoço, eu como uma noz, porque eu gosto, e tomo um café sem açúcar, que eu adoro café na minha casa.
né? Até meu marido que compra o grão, ele que torra. Então, o café de casa, Aham, para mim, é maravilhoso, aham. né? Então, é um prazer para mim. Acabar de almoçar e tomar um café, não, ao invés de me pedir doce como era antes. E E quando eu tomo café, eu tomo um doce. isso que eu ia falar. E não é quem tá ouvindo, né? Ai, não, tem que substituir o doce pelo café. Não é isso. A questão é, eu tô com vontade de conseguir falar. Eu tô com vontade? Tô. E ir lá e comer o doce e matar a vontade sem exagero. Eu tô com vontade? Não tô. E dizer, tá, então não tô com vontade, tô de boa, não preciso comer. É aquela Tu se livrou daquela dependência pelo doce, né? Não, e isso é. E sem remédio. Sem remédio. Porque já várias vezes me falaram, toma picolinato de cromo, que tira a vontade de comer doce, faz isso, faz aquilo. Mas, assim, realmente, só depois que eu entrei no PSE, que eu aprendi a combinar os alimentos da maneira certa, com as estratégias que você ensina. É o que eu falei, eu sinto o meu paladar diferente. Se eu vou tomar um sorvete hoje, eu já não acho tão gostoso como era antes, tá? Mas, assim, que as pessoas não achem que com o PSE você vai parar de gostar das coisas. Não é isso. Eu tô falando do meu paladar. Assim, eu adorava comida, hoje assim, eu falei, eu gosto muito da comida salgada, comi tanta bobagem, tanta coisa industrial, hoje eu já não gosto mais. O paladar mudou. Entendi. É bem isso que acontece. O teu paladar vai mudando e aí aquele desejo que tu tinha antes, aquela coisa assim de necessidade, às vezes também vai mudando, né? Então, não é que, bem isso, meu Deus, sou apaixonada, que nem eu falo, eu sou apaixonada por pão, sou apaixonada por doce, sou apaixonada, doce nem se fala, né? Mas como tu reage diante do doce começa a mudar, né? Tu vai fornecendo nutrientes suficientes pro teu corpo, tu vai combinando os alimentos da forma correta, tu vai usando as estratégias, tudo vai mudando, né? E é um processo, né? Cris, agora tu falou que tu me conheceu por aqui, pelo Instagram mesmo? Sim, Ah, sim, eu tava mexendo no Instagram, desculpa, eu te interrompi. não? Eu tava no Instagram e, assim, eu já acompanhava outros, assim, profissionais, assim, outros nutricionistas, profissionais de outras áreas, né? E um dia apareceu um vídeo seu e você falando assim, você quer aprender a emagrecer como que gosta, então siga minhas dicas. Eu fiquei assim, hã? Mas eu, assim, é que agora eu não consigo me lembrar como você começou o vídeo. Você já começou falando isso. Eu falei assim, ai, duvido. Eu ia passar, eu falei, não, mas eu vou escutar o que ela vai falar. E aí você falou isso de novo, emagrecer comendo o que gosta. Eu falei assim, ai, duvido. Mas eu cliquei em curtir e começou a aparecer mais vídeos seus. E aí eu vi que você fazia lives, eu comecei a escutar suas lives. Eu falei assim, nossa, faz sentido o que ela fala. Em nenhum momento ela vai parar de comer, que não pode comer pão, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, que é o que a gente está acostumado. Você explica a questão da proteína, que não deixa dar o pico de glicose. E hoje é uma coisa que eu penso muito nisso, até porque, como tem diabético na família, e eu não quero nunca ser diabética, então eu penso nisso, falo, nossa, então se eu comer uma proteína junto, eu não vou ter o pico de glicose, mas eu posso comer esse doce, eu posso comer isso tranquila, né? E aí eu fui aprendendo com você, e vou ser sincera, e as coisas que eu aprendia com você, eu comparava com outros que também falavam a mesma coisa. Eu falei assim, ah, então acho que ela tem razão no que ela tá falando. Uhum. Assim, e eu fui te acompanhando cada vez mais e vendo também as outras alunas falando o que emagreceram, que se libertaram da diabetes, de problema de pressão alta. E eu fui cada vez te seguindo mais, te ouvindo mais. Aí foi que eu falei, uma hora eu estagnei, não sabia mais como emagrecer, não sabia como montar as refeições. Não, eu vou entrar nesse PSE, eu quero ver como que é isso aí, né? Mas eu entrei achando assim, ai, com muito esforço, acho que eu vou conseguir chegar no 65. Vai ser uma luta, um sofrimento, e não é. E bem E a tranquilo. gente foi. Ô, Cris, agora eu fiquei curiosa. Tu falou que tu tava me comparando com outros profissionais, né? Ah, vou ver se essa doida aí tá falando a verdade ou não. O que te fez tu entrar no PSE e não buscar ajuda de outro profissional? O que te fez escolher, assim, o PSE, pra te ajudar? Porque eu vi que você é a realidade, não é a pílula mágica, e tem coisas que eu vejo que outros profissionais falam que não é bem assim. Por exemplo, aquele negócio, ah, tome
o iogurte zero ao invés do natural, e você explica, não, mas o zero é cheio de aditivos químicos, vai ser pior para sua saúde. Eu falei, poxa vida, ela tem razão. E eu fui vendo que o que você falava era mais coerente do que os outros falavam, tanto que eu já nem olho mais o que os outros falam. Eu vi coerência naquilo que você Ai, que ensinava. E aí eu disse assim, não, vale a pena, sim. Eu vejo que realmente é um trabalho sério, que dá certo, que ela ensina o certo, porque às vezes, por exemplo, outra coisa também que eu via muito, receitas fit, né? O brigadeiro que é sem açúcar, sem lactose, sem isso, sem aquilo. E hoje eu vejo que eu não preciso de brigadeiro fit, eu não preciso da receita fit, eu posso comer comida normal. Eu posso até pegar um brigadeiro normal e colocar na minha alimentação que não vai me engordar. exato. Ai, bem isso. Ai, Cris, como eu fiquei feliz agora. Como eu fiquei feliz, porque eu gosto de perguntar isso, porque assim, deixa eu ver o que ela, assim, ouviu que, né, pode ser que tenha dado certo, que dê certo. Cris, agora me diz mais uma coisa. O que mais mudou no teu corpo com esses 10,5 quilos a menos? Olha, eu entrei por causa da barriga. Eu tinha muita Entendi. barriga. Não vou dizer que ela é linda, maravilhosa, mas assim, diminuiu muito. Claro que eu emagreci como um todo. E eu vi a diferença, né? Mas eu entrei assim, pensando na barriga mesmo. E diminuiu bastante, tanto que o ano passado eu tinha entrado num outro programa que era para fazer exercícios para diástase, né? E para diminuir a barriga, diminuiu um pouco. Mas assim, eu percebi que aí no final do ano, quando eu resolvi por conta própria, seguindo as suas dicas, dar uma emagrecida, eu vi assim, nossa, agora sim minha barriga tá diminuindo, né? E realmente, minha barriga, claro que eu estou né? Tô com a musculatura, mas minha barriga diminuiu mesmo depois que eu emagreci. Outra coisa, assim, você é muito sincera, que me chamou a atenção em você. Fala, nas lives, você vai emagrecer, mas eu não vou mentir para você, a barriga é a última coisa que você perde. Então, assim, em nenhum momento você vende uma ilusão. Você fala a verdade. E realmente, ainda não tem uma barriga perfeita, mas já diminuiu, já tá bem melhor, Hum. né? E olha Dá para perceber. que coisa boa. E olha que loucura, né? Tu fazia exercício e não perdia tanto. Aí ajustou a alimentação, perdeu. E tem gente lá na academia, aqui, ó, dedicando na academia. Gente, a alimentação é o principal. A alimentação é o principal. Não é que não pode fazer academia, pelo amor de Deus, né? Mas a alimentação tem que estar alinhada, porque senão não perde barriga e não perde peso. Pode estar horas e horas na academia. Agora, e no dia a dia, assim, Cris? Tipo, no vestir roupa, na atividade diária, tu tinha alguma dificuldade que tu percebeu que hoje, depois desses 10 quilos a menos, melhorou? Sim, porque assim, eu já sou 40 a mais, né? Então a gente já não tem aquela vitalidade que tinha com 30, com 20 anos, aquele corpo duro, aquela dificuldade. Eu tenho duas filhas pequenas, a minha mais nova tem 7 anos, ainda gosto de brincar, gosto de toda hora eu pegar ela no colo. E depois que eu emagreci, eu senti assim que ficou mais leve mesmo. Eu não tinha, assim, eu tinha muita dificuldade para baixar, levantar. Hoje já tá mais fácil, eu me sinto mais disposta. Em relação às roupas, eu dei minhas calças todas embora, porque elas estão imensas. Elas, sabe, um belo dia eu fui vestir e pegava enorme. Eu falei, meu Deus, eu usava isso. E tinham calças que estavam apertadas e eu dei embora porque elas estão enormes. Eu dei tudo embora já, porque eu não quero nunca mais vestir aquelas calças, sabe? E eu tive que comprar calça nova, graças a Deus, e menor. Que coisa boa, nunca ficou tão feliz em ter que comprar roupa. É, Que e as maravilha. blusas que eu gosto, eu apertei. Eu mesma ajustei as que eu gosto, né? E as de malha não, que é mais fácil, mas assim, blusas como essa, assim, eu dei uma ajustada, porque elas estavam enormes, estava sobrando aquele monte de tecido. Agora, as calças, assim, foi impressionante, porque eu achei que eu nunca. Olha, eu acho que há pelo menos 10 anos, eu comentei isso com meu marido, que eu não uso o tamanho 42. Eu tava do 44, 46. Eu sei que 42 não quer dizer que eu sou magérrima, mas assim, já melhorou Meu muito. Deus. Para quem há 10 anos não usava 42, que eu achei que eu nunca mais ia usar 42, eu já tô pulando de Não, alegria. E a calça que eu tô usando 42 já tá um não, pouquinho e sabe o larga.
que eu ia falar? Eu não, tu sabe, né, que isso já me conhece. A gente não tem que se prender em números, sabe? Ai, tem que ser número e tal. Meu, eu tenho que me sentir linda, eu tenho que me sentir bem e ponto final, entendeu? Independente de eu estar usando, se eu tô usando 42 é porque antes eu usava 46, entendeu? Se eu tô usando 38 é porque antes eu usava 42. Então o que importa é como tu tá se sentindo e não o número, né? Isso independente. E as pessoas já estão reparando, tipo, estão percebendo assim. Sim, porque quando eu emagreci porque assim, como é gradual, né? Não é uma pílula mágica, não é uma fórmula mágica, você não vai emagrecer assim, ó, da noite pro dia, é gradual. Então, eu comecei emagrecendo 300 gramas numa semana, 200 na outra e assim por diante. E, então, assim, quando deu aquela diferença mesmo, eu já emagreci 7 quilos. Aí as pessoas começaram a falar, nossa, como você emagreceu. Eu falei, é que eu tô fazendo reeducação alimentar. Nossa, aí teve uma pessoa que perguntou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Né? Só faltou ela perguntar, você tá doente? Porque acha que a gente emagrece porque tá doente, né? Eu falei, não, eu emagreci mesmo, eu sei. Mas depois que eu fiz, nossa, todo mundo pergunta. Aí a gente fala, nossa, se emagrecer mais, você vai sumir. Até isso eu ouço, mas assim, muito Que feliz, muito coisa boa. feliz. Cris, só pra finalizar aqui, então, tu falou, né, de estar melhor com as tuas filhas e tal. Chegando aqui os Dias das Mães, não tem como não pensar nisso, né? É, tu vê que às vezes, você que tá aí nos assistindo, né? Você tá aí querendo emagrecer pra se sentir melhor e tal, mas ao mesmo tempo você vai ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, você vai ser uma mãe muito melhor, né? Tem gente que não consegue se agachar, tem gente que não consegue cuidar do filho direito, tem gente que às vezes, né, não consegue fazer coisas básicas do dia a dia. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu vou dizer, não é só por você, mas é pelas pessoas ao seu redor, entendeu? Então, ai, eu queria me sentir melhor e tal, mas o seu relacionamento também melhora. A sua relação com o marido melhora, tudo melhora, né? No trabalho melhora. Então, não é só por você, não é só por você, é pelas pessoas ao redor que também te amam. Cris, para finalizar aqui, então, me diz uma coisa. O que que tu acha que é o diferencial do PSE? O que que tu achou, assim, do programa em si? Atendeu às suas expectativas em relação ao acompanhamento? O que que tu achou? Qual que é o diferencial? Assim, muito feliz. Você dá um acompanhamento diário, que é no grupo do WhatsApp, você está sempre postando de domingo a domingo. Tem o grupo Facebook, se a gente tem dúvida, a gente posta as refeições, você vai lá, ajusta se necessário. Se tem dúvida, a gente põe lá, você responde. Então, assim, não é. Eu nunca fui numa nutricionista mesmo, mas pelo que as pessoas me falam, vai lá uma vez por mês, sai com aquela receita pronta, só volta daqui a um mês. E você não, você está lá todo dia com a gente atendendo, tirando dúvidas. Assim, por mais que você mora em outro estado, parece que você está aqui, do meu lado, junto de mim, né? Tanto que eu falo para as pessoas, olha, eu conheci ela pela internet, ela não mora aqui em Rio Preto, né, que é a minha cidade, mas ela te atende todos os dias, ela te dá atenção todos os dias, você tem um acompanhamento. Então, assim, você é muito próxima de nós. Foi o que eu falei, assim, é a realidade, a gente come o que a gente, né? Não tem nada diferente. Você não fala assim, não, você tem que comer isso, você tem que comprar tal produto em nenhum momento. Você só vai ajustando, ensinando a gente a comer do jeito certo. É o que eu falo para as pessoas que perguntam, né? Eu falo assim, eu aprendi a comer da maneira certa. E é uma coisa que eu vou levar para a vida mesmo. É o que eu pretendo levar para a vida, porque eu quero ter uma saúde melhor, quero cuidar das minhas filhas que são pequenas, apesar, né, de eu já não ser tão novinha, estou com 44, mas eu quero cuidar das minhas filhas muitos anos, quero brincar com os meus netos. E é isso mesmo, eu aprendi não só a emagrecer, mas também ter uma alimentação adequada. Isso para mim foi Que muito importante. legal. Ai, fico muito feliz, Cris. A gente faz a nossa parte aqui, né? A gente faz a nossa parte cuidando da gente e deixa que Deus faz o resto, né? Cris, que bom, fico feliz demais, de verdade. Obrigada por compartilhar um pouquinho da tua história aqui, um pouquinho do teu processo. A maioria das mulheres, né, que a gente falou, quis perder barriga. Eu acho que 99,9% das mulheres querem perder barriga e não tem nada de errado. Não importa se você está incomodada com o rosto redondo, com a barriga, com o braço, com a gordura nas costas, você pode perder. E eu falo isso com, assim,
maior certeza do mundo. Você vai perder isso cuidando da sua alimentação. É a comida, é combinando os alimentos da forma correta. Não é remédio, não é exercício. Você pode até perder peso com remédio, mas depois vai voltar a engordar tudo de novo. Não é a solução. Então, ó, fica aqui o recado. Domingo as inscrições para o PSE vão abrir. Se você entrar no PSE, né, à vista, no boleto, no cartão, no Pix, você ainda ganha de presente o livro de receitas. Aproveite. Eu acho que você merece isso. Dê de presente para você mesma como o Dia das Mães. Se você não pode se dar de presente, peça para o seu filho, peça para o seu marido. Como Dia das Mães, eu acredito muito que você merece e não só você vai ganhar, mas toda a sua família vai ganhar com isso também, tá? Eu tô aqui no PSE esperando todas vocês para poder ajudar, assim como ajudei a Cris, assim como ajudo as meninas. Vai ser um prazer poder ajudar todas vocês também. Cris, obrigada por ter participado, viu? Eu que te agradeço. Eu posso só te falar um negócio, um Claro. minutinho? Uhum. Ó, a Bíblia diz que o choro uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você já compartilhou da sua vida que lá no passado você também tinha sobrepeso e você já chorou muitas vezes por isso, de ter que passar vontade de comer as coisas, ir numa festa e não comer para não engordar. Você compartilha isso, a sua história. E eu acredito que Deus permitiu você passar por tudo isso e te deu forças para estudar e te deu sabedoria e amor no coração para você ensinar para nós o que você aprendeu, porque você podia guardar só para você, mas você ensinou para tantas mulheres isso, e eu sou muito grata. Eu entrei no PSE querendo só diminuir a barriga, porque para o resto estava tudo normal. E depois que eu emagreci, que eu me conto, falei, meu Deus, eu precisava emagrecer. Eu não estava realmente bem, eu precisava emagrecer mesmo. Não era só perder a barriga, como eu achava. Então, assim, Deus te usou, eu te agradeço, Deus te abençoe. Um dia que eu puder voltar aí para o Sul, eu quero ainda passar na sua cidade que eu não conheço e te dar um abraço pessoalmente, te agradecer pessoalmente, Ai, que tirar delícia. uma foto. E, e assim, todo o processo, tudo aquilo que você chorou no passado, para que hoje você pudesse estar ajudando a gente. Aham. Eu acredito muito Deus nisso também. Aham. estava preparando lá atrás, permitindo você ter sobrepeso, permitindo você chorar, você passar por tudo aquilo que você já contou, para onde você está ajudando Ai, nós. Cris, quase me fez chorar aqui. Obrigada, Cris, tá? Obrigada mesmo. Eu acredito muito nisso também. É, todo dia, assim. E sabe o que é louco? Às vezes, assim, a gente tá pra baixo. Eu falei hoje pro Rafa isso. Nossa, como tem dias que a gente tá bem pra baixo e tem dias que, né, a gente tá muito melhor. E aí eu falei. E sabe uma coisa que acontece aqui? Que eu penso, só pode ser Deus mesmo. Quando eu tô nesses dias um pouco pra baixo, é incrível. Uma aluna me manda uma mensagem agradecendo muito, assim, ou com uma transformação, ou com alguma coisa assim, sabe? Que uma mensagem que vem assim, Dara, continua que tem mais mulheres precisando de ti. Sabe aquele recadinho assim? Aí eu fico, meu Deus, só pode ser Deus mesmo. Enfim. E uma vez eu já falei para você, eu acho, assim, minha opinião, uma sugestão, eu acho que você também tinha que abrir a PSE para os homens, viu? Tem muito homem que tá precisando. Então, vou pensar nisso, vou pensar. Você põe o Rafa para orientar esses homens. Não, tá louco daí. O Rafa não. O Rafa não dá. O Rafa é o oposto de mim, entendeu? Se tu falar assim, ai, eu tô com. Eu tô com ansiedade. Que ansiedade que? Vai lá, dá uma corrida, vai. O Rafa é assim, entendeu? Então, se é uma pessoa que precisa de um pouquinho mais de atenção, o Rafa não vai dar, não vai dar certo. Se bem que todo homem é um pouco assim, né? Mais direto, mas enfim. Cris, Ah, mas ó, ele vai ensinar os homens a emagrecer comendo churrasco todo final de semana, que ele gosta de churrasco, né? não, e ele gosta tanto de churrasco que hoje ele foi comprar carne, né, pro churrasco de domingo. Aí ele foi comprar Ah, carne e ele falou assim, eu falei, ai amor, eu acho que não tem muito lugar no congelador. A gente ainda tem que estar com a geladeira velha, né? E é um congelador pequenininho. Eu falei, ah, amor, eu acho que não tem muito lugar no congelador. Ele falou, ah, então acho que eu vou assar agora já. Eu olhei assim pra ele, eu falei, não, a tenteada é sempre livre, né? olha, mas eu entendo ele porque eu amo churrasco. E a minha mais nova também ama um churrasco. Eu adoro churrasco. É muito bom, né? Tá, Cris, obrigada de verdade por ter participado. Parabéns por esses 10,5 kg. Bora lá então emagrecer mais um pouco, já que é o teu objetivo, tá bom? Cris, qualquer coisa, tu sabe que é só chamar, né?
Muito obrigada, eu te agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Cris. Um beijo e bom final de semana. Beijo. Para você também.